Graça e paz, graça e paz. Boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com a palavra de Deus e estamos em Romanos no capítulo 1. Ainda permanecemos falando sobre o livro Um Método para Oração. Devemos reconhecer que o ser de Deus, que a existência de Deus, que a realidade de Deus é inquestionável e incontestável. Se outros não reconhecem, problema dos outros. Se outros contestam, problema dos outros. O cristão, de fato, ele vive pela fé. E pela fé, nós sabemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Que Deus existe é um pressuposto em toda a Escritura Sagrada. Não existe na Bíblia a preocupação em provar a existência de Deus. Tá? Nunca existiu. Nunca existiu na mente dos profetas, dos santos e dos sábios a preocupação de convencer a humanidade de que Deus existe. Tá? Isso nunca pensaram nisso. Sempre viveram a partir dessa verdade, a partir dessa realidade, acreditando que Deus existe e que Deus abençoa os justos e que Deus punirá os maus e os perversos. Aí cada lugar, cada canto, e nos momentos específicos da história, desenvolveu-se uma visão de mundo, de realidade. Mas o fato é que Deus nunca ficou sem testemunho sobre a face da terra. Nunca. Em nenhum momento, desde a criação, Deus permaneceu ou permitiu que a sua criação ficasse sem o testemunho de sua existência. E para nós cristãos que pretendemos aprimorar a oração, a prática da oração, a arte da oração, ou ministério de oração, você pode interpretar ou expressar de diversas maneiras, de diversas formas. A Bíblia declara que todo ser que respira louve ao Senhor, ainda mais aqueles que não só respiram, mas como vivem dessa verdade, desta realidade. O autor cita alguns textos para justificar os seus princípios, né? E esse é um princípio que ele desenvolveu, ou seja, que ele resumiu, estudando os textos, ele resumiu. Aquele que ora, aquele que se apresenta de Deus, tem plena liberdade para estar diante de Deus. E este que se apresenta livremente diante de Deus deve se formar, deve se fortalecer na verdade de que o ser de Deus, a existência de Deus, a realidade de Deus é inquestionável. Deus é inquestionável, tá? Isso não deve em nenhum momento afligir a mente da pessoa que busca uma vida de comunhão com o Todo-Poderoso. O livro, ou a carta, né, uma obra magnífica do apóstolo Paulo, uma obra magnífica inspirada pelo Espírito Santo. Ele começa da seguinte maneira. As pessoas apresentam aqui, né, os editores, o tema da carta, a justiça pela fé, a ira de Deus contra os sem fé. Tem uma série de ajudas para o pensamento. Não há nada de errado nisso. Leia, estude, aceite até o ponto de você poder ir além do que foi sugerido por outros, tá bom? A carta, a palavra de Deus, pode e deve ser interpretada pela própria palavra de Deus. Como outros falaram da verdade de Deus, da realidade de Deus, o apóstolo Paulo expressa aqui nas seguintes palavras, né? Versos 16 e 17 da carta dele aos Romanos, uma só carta. Ele escreveu para os Romanos. Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Ele cita aqui Abacuque, ele cita o profeta Abacuque, ele tira um texto do profeta Abacuque para o desenvolvimento dessa ideia, desse conceito. Paulo fala que não tem nenhum motivo para se envergonhar de Jesus Cristo.
Ah, mas ele disse evangelho. Nesse momento aqui, o evangelho é sinônimo de Jesus Cristo. O evangelho é sinônimo da revelação de Deus para a humanidade, revelação do amor de Deus, do plano de Deus, do propósito de Deus. O evangelho é a revelação máxima que apresenta a garantia de que Deus nunca abandonou a humanidade. Quanto mais a humanidade se afastou de Deus, mais Deus se empenhou em apresentar-se para a humanidade. Se você ler a Bíblia com esse princípio, com esse fundamento, você verá que o apóstolo Paulo está absolutamente correto. Ele poderia ter escrito da seguinte maneira: portanto, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de toda a humanidade que crê. Ponto. Não estaria necessariamente errado. Mas o apóstolo Paulo, homem inteligente que era, ele se expressava em termos de contextualização na história dos indivíduos, na história das nações, na história de Israel, na história da humanidade. Então ele contextualiza. Dividir o mundo, a humanidade, em dois grupos é comum, tá? São dezenas de grupos e de ideias que fazem isso. Nós e eles, nós e os outros, nós e o resto, nós e os demais. Isso invade até o esporte, todas as áreas do conhecimento humano, é da nossa natureza. O judeu dividiu a humanidade em dois grupos, bastante simples: o judeu e o resto da humanidade. Tá? O grego dividiu o mundo em dois grupos: o mundo helênico, o mundo grego, e o resto da humanidade. Os romanos dividiam o mundo em dois grupos: os romanos e o resto da humanidade, que deveria ter a obrigação de servi-los. É sempre assim, nós e eles. A questão aqui do que o apóstolo Paulo apresenta é a contextualização da revelação de Deus se apresentando para as suas criaturas através da história. Então, ele evita o resumo e contextualiza através da história dos povos e das nações. Ele escreveu aos romanos, então ele especificou. O romano era um povo que adotou a cultura grega. Eles pensavam grego. Eles lutavam como romanos e pensavam como gregos. E tinham um sistema jurídico. A burocracia deles era muito bem organizada, muito bem estruturada para possibilitar o governo, né? Possibilitar as ações do governo do Império Romano diante dos povos conquistados ou submissos a ele. O apóstolo Paulo, porque antes do apóstolo chegou a história do apóstolo, né? o rabino que se converteu a Cristo. A princípio, o que não seria novidade nenhuma, tá? Não é perplexidade nenhuma. O rabino se converter a Cristo. Olha, a expectativa messiânica dos judeus não difere da dos cristãos. Tá? Não difere da dos cristãos. Agora, a expectativa messiânica em relação a como ocorrerá a manifestação do Messias, aí tem lá as suas divergências. Nós acreditamos que Jesus é o Cristo. Eles também acreditaram. O rabino acreditou, outros rabinos acreditaram, outros pastores, fariseus, sacerdotes, saduceus, pessoas ricas e pobres, entre os judeus, também acreditaram que Jesus é o Messias, é o Cristo, é ungido. O que era um título se tornou parte do nome, Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ao escrever para Roma, ele está escrevendo aqui para, obviamente, os cristãos em Roma, que ele queria visitar a igreja estabelecida em Roma. Ele escreve para os cristãos em Roma. É claro que um homem da envergadura do rabino Saulo aqui também tinha espaço para ser ouvido nas sinagogas de Roma, como teve em vários lugares do mundo todo, tá? E ele fala: não há motivo para nos envergonharmos do Evangelho. E ele pessoalmente fala: porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo o que crê em Deus. Não importa se é judeu, não importa se é grego.
as birras, as pendengas, os debates, dizia a respeito qual é a posição, qual deveria ser a posição da igreja a ser ocupada pelos não-judeus. Os judeus tinham uma ideia bastante objetiva em relação a qual deveria ser a posição dos gentios. E os gentios acabaram desenvolvendo uma ideia também de qual deveria ser a posição deles na igreja. Tá? As controvérsias giram em torno disso. As controvérsias não eram nem tanto no que diz respeito à salvação em Cristo Jesus ou à possibilidade de salvação, mas qual a posição que cada grupo ou indivíduo poderia ocupar na igreja. E o apóstolo Paulo apanhou literalmente, apanhou de todo lado, apanhou de todos, tá? Porque a visão dele, a compreensão dele do Evangelho de Cristo Jesus é algo impressionante, é algo que acompanha as revelações concedidas aos profetas e aos demais apóstolos, até o livro de Apocalipse. A literatura paulina, ela vai ali, acompanha, tá? Ele vive nesse limite aí, ele vive nesse limiar da vinda de Cristo Jesus, do retorno de Cristo Jesus para a implementação do reino. A visão que Deus concedeu ao apóstolo Paulo é algo impressionante. É algo incrivelmente impressionante, considerando que da conversão dele para a apresentação do Evangelho, conforme ele compreendeu, principalmente no tocante à posição dos não-judeus, é algo assim que só Deus pode realizar na vida de um homem como do apóstolo Paulo. Deus é real, Deus é verdadeiro, a justiça de Deus é verdadeira, a justiça de Deus é real. E antes de todo e qualquer julgamento, Deus estende gratuitamente um convite ao arrependimento para a salvação. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ser justificado por Deus, participar da família de Deus, da comunhão com Deus, é aceitar a justificação pela fé. Porque a manifestação da justiça de Deus, ela ocorrerá fatalmente. Ela ocorrerá fatalmente. Que garantias nós podemos ter de que estamos protegidos, cobertos, de que fomos purificados, santificados e perdoados dos nossos pecados, a ponto de suportarmos a justiça de Deus a ser revelada dos céus, como é revelado por Deus o Evangelho da graça de Deus por Cristo Jesus. É Cristo Jesus. E esse conhecimento só é possível pela fé. Pode, se quiser gastar dinheiro e fazer curso onde você quiser. Pode ir lá em Roma, pode ir no Vaticano, você pode ir para Genebra, você pode ir para Harvard, você pode ir para a universidade do mundo aí que você quiser. O conhecimento, a apropriação dessa verdade, ela só ocorre pela fé. Tá? Só ocorre pela fé. Antes de pensar em ira, porque algumas pessoas só pensam em ira. Não, mas Deus vai julgar. Claro que vai. Um Deus que não faz justiça, esse conhecimento é inato. Essa percepção é inata. Em qualquer lugar do mundo que você for, as pessoas têm essa expectativa de que uma hora tudo isso vai ser colocado no seu devido lugar e Deus vai fazer justiça. E a percepção comum das pessoas é que ninguém terá do que reclamar diante de Deus. Quando Deus julgar, se e quando Deus condenar a humanidade, ele o fará de maneira correta, de maneira justa. Porque o que temos visto na história é que o ser humano nem sempre busca viver em função daquilo que a ele é revelado. Tá? Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprime a verdade pela injustiça humana, pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. A justiça vem dos céus. A justificação também. A certeza do julgamento não impede que a pessoa participe da certeza da justificação pela fé.
da certeza de que foi amado e perdoado e justificado. Está sendo santificado, porque é um processo, né, para o aperfeiçoamento, ou para atingir a perfeição. Alguns surtam, alguns enlouquecem, né, e acreditam que são perfeitos, que são absolutamente santos, que são irrepreensíveis, mas é o louco, né? Acredita quem quiser no doido. Por ter certeza de que não é possível uma perfeição em termos absolutos, que a Bíblia apresenta a perfeição em relação a um propósito, em relação a um plano. Moisés foi perfeito em toda a sua casa. Né? Perfeição em relação a um propósito que Deus estabeleceu para ele, ele cumpriu de maneira perfeita, de maneira correta e adequada. Moisés era perfeito? Não, Moisés não era perfeito. Não tem homem perfeito. Nós acreditamos que o Senhor Jesus Cristo viveu essa perfeição, experimentou essa perfeição que a humanidade não foi capaz de apresentar para Deus. Ele apresentou em substituição à humanidade. Ele, nesse ato, tornou-se o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos traz a paz. Aceitou receber sobre si a punição pelos nossos pecados e erros e transferiu para aqueles que creem a justificação, a justiça, a santidade, a bondade e o amor de Deus, que se revela para toda a humanidade. Para toda a humanidade. A revelação não será por falta de revelação, meu irmão, não será por falta de revelação que o mundo sofrerá condenação. Porque o apóstolo Paulo declara: a ira se revela dos céus contra toda a injustiça e contra todo aquele que injustamente tenta se valer da estrutura de poder, simplificando ou complicando, para impor a injustiça no lugar da verdade. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis, porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. O apóstolo Paulo está descrevendo aqui o progresso da maldade humana. Ele está apresentando o desenvolvimento da arrogância, da vaidade, da pretensão, do afastamento de Deus. Toda a humanidade conhecia a Deus. Vamos começar em Adão. Adão conhecia. Adão era conhecido de Deus. Adão conhecia Deus. Deus falava com Adão. Deus falou com Caim. Deus chamou a atenção de Caim: não faça isso. Caim, abandona essa ira, esse ódio, essa revolta. Isso não vai terminar bem. Por que Deus não impediu? Porque Deus não impediu. É responsabilidade do homem controlar as suas emoções, os seus sentimentos. É responsabilidade do humano controlar as suas afeições, controlar as suas reações, controlar-se a si. Esse domínio próprio é a responsabilidade nossa. Deus não vai algemar ninguém, Deus não vai colocar ninguém numa armadura para que a pessoa reflita somente a glória divina. É responsabilidade do homem assenhorar-se sobre tudo aquilo que Deus concedeu a ele. Tanto sobre a criação, como também sobre si mesmo, as emoções, os sentimentos, a vontade, a capacidade de realizar, de fazer, de pretender. É nisso que o apóstolo Paulo fala. O conhecimento de Deus, a verdade de que Deus existe, ela é inegável, ela é incontestável. Se as pessoas não o buscaram de forma diligente, ou se as pessoas não buscaram o modo correto de expressarem esse conhecimento de Deus, que é a religião. A religião tem relação à vida prática, a vida real. A religião tem vínculo com a realidade. Tá? A religião nunca foi uma teoria, a religião nunca foi uma abstração. A religião nunca foi necessariamente o que as pessoas hoje pensam e imaginam, que é uma questão de êxtase. Não, a religião tem relação com o viver correto. A religião tem relação com
A adoração correta que inspira o viver correto diante de Deus. Se as pessoas não buscaram o caminho da verdade, é responsabilidade de cada um. Se decidiram permanecer no erro, no equívoco, porque lhes era mais interessante ou conveniente, problema de tais pessoas. O fato é que Deus nunca deixou de expressar de forma graciosa e poderosa de que só há um Deus, há um só Criador dos céus e da terra. E o compromisso que ele estabeleceu com a humanidade, ele não revogou. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Se a humanidade não caminha em conformidade com o que foi proposto por Deus, é uma liberdade que somente o ser racional possui e certamente é o motivo pelo qual ele não só pode, como será julgado e condenado, se for o caso. Ponto. Por isso Paulo não se envergonha do Evangelho, porque o ponto máximo da revelação do amor de Deus, o auge, o máximo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele também é a condenação do mundo. Ele também é a condenação do mundo, porque nele Deus disponibiliza o perdão, a paz e a comunhão. Quem rejeita essa oferta graciosa, da qual você se apropria pela fé, pelo simples ato de reconhecer de que Deus existe, de que Deus é justo, de que Deus é verdadeiro, de que Deus é fiel, de que Deus é gracioso. Você participa de toda essa graça oferecida por Deus através de Cristo Jesus, mediante a fé, como sempre foi pela fé. Falando agora um pouco fora desse contexto aqui do testemunho proposto de oração, a nossa área de interesse bíblico escriturístico sempre foi o Novo Testamento. E por incrível que pareça, é uma das áreas mais complicadas de se estudar, porque fizeram do Novo Testamento, olha, se fosse possível desacreditar a verdade, se fosse falso, se tivesse alguma mentira ou falsidade no testamento de Deus, na palavra de Deus, teriam descoberto. Porque a Escritura Sagrada tem sido investigada das formas mais absurdas, teorias que são propostas, absurdos que são propostos. Mas passaremos em breve, logo em breve, a disponibilizar também material referente ao Novo Testamento. Um material referente ao Novo Testamento é a carta de Paulo aos Romanos, que alguns falaram que é a catedral da fé. Não estou dizendo que não é a catedral da fé, é uma exposição belíssima. Mas Hebreus também é outra. Eu só vejo beleza. No Novo Testamento é repleto de catedrais. Tá? A salvação pela fé, a graça de Deus é apresentada de forma gloriosa e plena. E também temos material para expressarmos esse conceito de graça. Sempre foi pela graça, sempre foi pela fé. E o agente revelador do plano e do propósito de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Eu vi um grupo agora de religiosos, teólogos reformados, que discordam de um conceito. Né? Alguém falou de Jesus como a chave hermenêutica. Jesus como o único meio possível para a compreensão plena da revelação de Deus, das Escrituras, é Cristo Jesus. Isso não é novidade, não é algo que está entre os brasileiros. Isso você compreende através dos ensinamentos dos apóstolos, especialmente aqui através dos ensinos do apóstolo Paulo, e o teólogo que eu primeiro li a esse respeito, que fala disso, Jesus como a ferramenta para interpretar, para compreender, para vivenciar, para experienciar as verdades reveladas por Deus na sua palavra, é o Strong. O Strong é o que mais belamente fala de Cristo Jesus, tal qual ele aprendeu com o apóstolo Paulo, que está falando aqui de Cristo Jesus usando Evangelho, boas novas, a revelação de Deus, a revelação
da palavra, da verdade, da vontade de Deus, o dom da graça. O dom da graça na teologia paulina também é um material aí que adquirimos e podemos falar agora por termos uma referência literária cristã séria a respeito disso. Alguns, infelizmente, estão preocupados com os métodos de interpretação estabelecidos por grupos religiosos, né? Os reformados rejeitam isso. Para eles tudo foi a reforma. Eles não abandonam a Europa, mas nem tudo para eles foi a reforma protestante, a reforma. Ora, não haveria reforma católica se não houvesse Jesus para expressar a vontade de Deus. Não haveria reforma ou nenhum outro movimento religioso, catolicismo ou na igreja ortodoxa, oriental, seja lá onde for, se não fosse possível a pessoa não se envergonhar da verdade conforme revelada por Deus em Cristo Jesus, arriscando muitas vezes vida, profissão, família, reputação e por aí afora. Temos um apreço pela literatura reformada no que diz respeito à sistematização doutrinária proposta no momento específico, e por ser um campo muito fácil de você buscar historicamente e confrontar, né? Propostas e valores e realizações, porque a teologia, tal qual a fé, ela tem que se expressar na prática, na vida. O sujeito escreve um romance literário, teológico, e as pessoas choram quando leem, mas isso não significa que vai impactar suas vidas ao ponto de se decidirem por moldar a sua vida e a sua fé em conformidade com aquilo que foi revelado por Deus nas Escrituras Sagradas. A verdade de Deus, a realidade de Deus é incontestável e é inquestionável. Ninguém poderá dizer que não sabia. Ninguém poderá dizer que Deus não mostrou para ele que Deus existia. Mostrou sim, tem mostrado para todos. E quem se fecha para isso fatalmente sofrerá as consequências dos seus atos. Mas mais importante do que sabermos o desfecho é nos empenharmos para vivermos a graça, as bênçãos, na liberdade, na fé, na esperança e na certeza da revelação daquele que nos amou e nos reconciliou com o Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso te conceda paz, muita paz.